todos bem-vindos à Oficina Jovem. Sinta-se à vontade. É uma oportunidade única. Vamos lá, Corban. 1, 2, 3. Diz assim, ó. Quem dá a guitarra pra nós aqui? Não tô ouvindo guitarra, ajuda aí. Pessoal, instrução simples. Instrução simples. Assim, ó. Ó. Agora só acrescenta assim, ó. Uhul! 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 Vamos lá, Corban? Vamos cantar? Eu vou. 1, 2, 3, vai! Aleluia! Quem não sabe a letra, tá passando lá no monitor. Canta, gente, não quero ninguém parado, hein? Agora a gente vai fazer o que ensaiou, tá? Assim, ó, vai lá! Vai! Foi o ômega, o princípio, encontrou lugar, a luz brilhou, e não tem monte limitou.
Onde ele me Ô cara, é oficina jovem aqui. É, não ouviu falar? Ah, me convidaram, cara, mas sei lá, tô aí, não curti muito, cara. Não, mano, a oficina jovem é um evento assim, voltado pro pessoal, até o pessoal que não conhece a igreja e tal, entendeu? Se a gente faz um evento voltado pro pessoal entrar aqui, conhecer, ver como é que é o negócio de ser crente, entendeu? Vocês são crentes? Sim, a gente é crente, claro. Ah, não é minha praia, né, cara? Mas por quê, velho? Eu sou surfista, né, cara? Ué, mas o que tem a ver crente com surfista? Pode, não dá pra ser os dois? Qual é o problema? Crente não surfa, né? Claro que crente surfa! Ô, vou dizer pra ti uma coisa. Eu não surfo porque eu sou um zero à esquerda. Mas eu jogo meu futebolzinho e eu sou bom. Não é, Marcinho? Eu sou bom. Eu jogo bola. O pessoal ali da banda... Eu não sei, não me convenceu ainda, cara. Não, outra coisa, cara, outra coisa. Hã? Eu curto de reggae, né, cara? Que tem? Reggae, eu curto reggae, cara. Mas Tem a nada gente ver. faz um reggaezinho aqui, a gente Eu faz. vou surfar, cara. Sabe tocar reggae? A gente faz. Diz aí que reggae que tu gosta. Ah, eu conheço assim, ó. Tem uma parada que é assim, ó. Yeah, yeah! Aí você com a cara assim... Yeah, yeah, Essa aí. Faz de novo. yeah, yeah. Yeah! Tem que congelar o cara aqui, senão vai ficar feio. Então vamos fazer o seguinte. Não, tá enrolando, né, cara? Eu vou curtir minha praia, né? Pera aí, segura, fica um pouquinho. Rodriguinho Batera, faz um reggae comigo. Vai! Assim? Quem sabe dançar reggae aqui, ó. Desce o pé no vão pro outro, presta atenção. Ô mano, deixa a prancha, fica aí. Canta comigo, hein? Vá! Eu sou
bacana. Você sabe quem é Jeová, né? Jeová é nosso Deus grande. Louvado seja Deus. Com a gente aí, mano. Curti. Vou ficar. É isso aí, Lucas. Boa. Com suave, Viver em comunhão com ele. eu sou louco o suficiente para essas coisas. Vamos usar os outros, não vamos. Canta comigo! Ó pão bom e quão suave, viver em comunhão com meus irmãos, Ó pão bom e quão suave, viver em comunhão com meus irmãos, A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, José, aonde? Aqui na casa do Senhor. Ó pão bom e pão suave, viver em comunhão com meus irmãos, Ó pão bom e pão suave, viver. Vem cá, Ricardinho, vem cá, Thiago. Com meus irmãos, a casa cheia da sua glória. A gente vai dar uma ideia pra vocês aqui, ó. Hipocrisia ficou lá fora. Vai, filho! É muita festa. Tá tocando swing, ó. Pão bom e pão suave, viver em comunhão com meu. Pão bom e pão suave, viver em comunhão com meus irmãos. Com vocês. Ó pão bom e pão suave, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade já mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó pão bom e pão suave, viver em comunhão com meus irmãos. Eu queria o quê? Agora foi, pegou. Então, eu queria que, por exemplo, eu quero que o próximo oficina vocês estejam de novo. Quem é o próximo que vai vir aqui e vai falar o que eu queria? Fazer uma declaração de amor, não sei o que. O tempo está livre, eu queria que... Eu queria que todo mundo entrasse no grupo de teatro, cara. Pelo amor de Deus. O próximo... Ô, galera, eu queria dizer que hoje lá na praça, fazer a divulgação com vocês do oficina aqui foi muito massa, beleza? Eu gosto muito de vocês, sejam bem-vindos. Eu queria que o próximo oficina
jovem tivesse Thales Roberto. Ô Grace, até vou falar nesse microfone. Foi pra quebrar essa. Mais som do Thales aí. Vou fazer um cover da próxima vez então. Ô Paulo, eu queria dizer que eu amo a minha esposa, Jerusa. Vida! Ali, Regi, do cenário. Eu quero que o Buff e a Paula casem. Ali o nosso maestro e do elenco do som. Avisar que amanhã tem ensaio 3 horas. E o surfista, vai lá. Oi? Eu queria que vocês voltassem. O próximo. Eu queria dizer que depois da oficina a gente vai estar todo mundo no bico de pão da praia. Ali! Eu queria dizer que dia 22 tem oficina novamente, queria ver todo mundo. Vai ter! E eu queria dizer, né, que apesar de eu não estar muito indo nos adolescentes, eu amo todos eles. E também amo o Vi, porque a gente brigou só um pouquinho, mas eu amo muito ele. É impossível, cara, essa mulher não é fácil. Vamos lá, fotógrafo Josué. Então, galera, quero dizer que a partir de amanhã as fotos vão estar no site. Bota lá o site pra gente ver. Acessa aí, ó. Que a festa vai estar tudo lá. Em seguida, então, eles já colocam. Enquanto vem mais um, nós vamos ouvir uma música de louvor e adoração com a banda NG. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, ok, pode tirar fora. Gente, a banda NG é uma banda de adolescentes aqui da Igreja Sede da Assembleia. Ela é formada por alguns meninos e algumas meninas. No teclado nós temos a Karina. Ali. Nós temos na bateria, nós temos o Rodrigo, que já foi entrevistado. NG quer dizer nova geração. E eles mandam um som para Jesus. Eles estão todas as quinta-feiras aqui adorando o nome de Jesus. Esses meninos são muito bons. Nós temos o Rafael, que hoje está no contrabaixo, é isso? Contrabaixo. O Lucas na guitarra, às vezes no violão, e mandando voz enquanto ele tem, e adorando o nome de Jesus. Como é que tá? Tudo certo? É, sempre? Então toca aí, o palco é de vocês, adore o nome de Jesus Cristo. E antes eu preciso aqui ainda um pedestal e um microfone para nós adorar o nome do Senhor. E eles podem ficar em pé ou ficam sentados, como é que é? Pode ficar sentado. Pode ficar sentado? Então tá bom. Com vocês, banda NG, faz barulho! Oi, tudo bem? Nossa, caraca, meu. Tá, é o seguinte, a gente não vai exigir que vocês fiquem em pé, vocês vão ficar aí bem de boa, sentadão, passa só curtindo. Só quero que vocês cantem com a gente, tá ligado? Então, enfim, vamos começar, Rodrigo? 1, 2, 3 e... Vem, 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 oh, oh, vem, oh. Quero ver se vocês conhecem, ó. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Vai! Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó.
mais barulho aí! Pessoal, assim, essa semana aconteceu um fato que marcou bastante, rolou na internet, Facebook, etc, pessoal, Twitter, né, o pessoal se manifestando, porque morreu aquele cara tão importante para o mundo, né? Ele foi Steve Jobs. Tá, o pessoal lá tá lá a foto dele. É isso aí, uma salva de palmas pro pessoal lá da... Por favor, uma salva de palmas. Da produção. Pessoal, morreu Steve Jobs. Steve Jobs foi o criador dessa belezura aqui chamada iPad. Eu não tenho. Quem tem isso aqui é o Tiaguinho, aquele cara do baixo ali, ó. Quem tem dinheiro tem essas coisas, né, gente? Então assim, ó, ele criou isso aqui, criou mais um monte de coisa. O computador, tudo que está na sua casa teve uma grande influência dele, né? E aí o que acontece? Eu comecei a prestar atenção na vida do cara, em algumas coisas que ele dizia, juntamente com frases de efeito que marcou aí o mundo todo e tal. O cara vivia só para o trabalho, né? O cara vivia só para o trabalho, vivia para fazer novas invenções, novas coisas. E eu, prestando atenção na vida dele, também comecei a olhar para outros empresários e pessoas importantes aqui no Brasil e no mundo. Estava tendo uma entrevista com um cara que tem muito dinheiro ali na internet, o João Dória Júnior. Ele disse assim: eu durmo 3, 4 horas por noite, né? Minha vida é trabalho, se resume a trabalho. O que me veio em mente, pessoal? Me veio em mente aqui Lucas 12:20. E eu vou ler aqui na Nova Bíblia Viva, que é uma Bíblia com a linguagem bem atual. Diz assim, Lucas 12:20, pessoal. Diz o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com tudo que você preparou? Eu fico imaginando assim: será que o Steve Jobs, será que tantos outros empresários que dedicam a sua vida ao trabalho, será que eles tiveram um pouquinho do seu tempo dedicado a ter uma amizade com Deus? O que a gente veio fazer aqui hoje? A gente está pulando, está brincando aqui, legal. E já fizemos bastante isso hoje. Mas eu quero elogiar todo mundo que está aqui, ó. Porque tiraram um momento, deixaram de fazer outra coisa, deixaram de ir para o shopping e vieram aqui ouvir falar sobre Deus, né? Então, essas pessoas ali, não sei, o cara morreu. O Steve Jobs tinha 52 anos, é isso? Alguém? 52? Poxa, 56? Eu tenho praticamente metade da idade dele, tá? Poxa, gente, metade da idade dele está muito perto para chegar em 50, tá? E o que eu fiz? O que eu fiz até hoje? Então, assim, eu quero deixar essa reflexão e quero falar de uma coisa muito simples que um dia eu fiz. A gente, na verdade, preparou isso tudo. Até eu não sei quantas pessoas tem aqui que nunca tiveram uma experiência com Deus, não são evangélicos, nunca vieram na igreja. A gente preparou isso aqui tudo e eu vou ser bem direto aqui. Falar de uma forma bem simples. Sabe o que eu fiz um dia? Curiosamente, se tu olhar na frente da nossa igreja, ali não tem nenhuma placa, né? Vocês não viram escrito ali Assembleia de Deus e tal? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Um dia eu estava lá, parado, porque a Bíblia diz o seguinte, pessoal, que a gente tem que confessar com a nossa boca assim: Senhor, eu desejo a Ti e não desejo outras coisas. Eu quero ter uma amizade contigo. Eu quero sentir algo diferente. Comigo acontece assim. Quando eu tenho alguma coisa, poxa, tanta gente ali cai em depressão, né? Entra em problemas. Aí vai para álcool, vai para drogas, etc. Quando eu estou com algum problema, quando talvez se esgota uma possibilidade para alguém, eu ainda tenho uma possibilidade, que é Deus. Então, eu dobro os meus joelhos e digo assim: Deus, fugiu da minha alçada, eu preciso da tua ajuda. E milagrosamente, as coisas se resolvem. Ricardo, poxa, está falando isso aí, é uma coisa muito nada a ver. Não, gente, é bem simples. As coisas se resolvem. Então eu quero dizer o que eu fiz um dia. Um dia eu disse assim: Jesus, eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador. Dizer isso aí não significa que eu quis passar para crente, que eu quis vir para a Assembleia, não tem nada a ver com isso aí. Mas assim, tu precisa exercer a tua fé. Tu tem fé em quê? Tu acredita em Deus? Não, eu creio em Deus. Mas poxa, tu tem uma amizade com Deus assim, quando tu tá lá lavando o teu carro aí, gurizada aí, quando tá lavando o teu carro lá,
tá falando assim, pá, Deus, eu tô com um negócio lá para resolver, ou quero fazer uma faculdade, me ajuda, abre aquela porta lá, abre o meu entendimento, a minha capacidade, né? Então foi o que eu fiz um dia, e eu aconselho quem está aqui nessa noite, eu falei tudo isso porque a gente vai cantar uma música aqui que fala sobre o tempo, tá? Todo mundo, a maioria conhece essa música. Quem quiser cantar junto conosco, sinta-se à vontade, assim, bem relaxado. Ricardo, eu um susto não. O Ricardo estava falando, cara, e eu estava lembrando, ainda falando desse cara que está ali na tela, o Steve, e ele disse assim, lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu encontrei na minha vida para eu fazer as grandes escolhas da minha vida. Então o dia que você decidiu se entregar para Jesus foi um dia de escolha. Foi um dia de escolha. E tantas pessoas escolhem tantas coisas. O Steve, ele disse que quando você sabe que você vai morrer em breve e que você tem certeza da tua morte, assim como a gente nasceu, a gente vai morrer, isso é uma certeza. Todas as coisas são balela, tudo se vai, e você verifica que essas expectativas, o medo de fazer as coisas, o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de alguém dizer assim, mas tu escolheu errado, cara, para naquele negócio lá, cara, isso tudo se vai. Porque quando você está diante da morte, cara, tu está nu. Não é isso, Ricardo? Está nu. Deixa eu pegar aqui essa palavra que tu falou. Gente, longe de... A nossa palavra aqui não é para assustar ninguém. Nada a ver com isso, tá? É só o seguinte. É que depois daqui... Eu não quero terminar aqui, Paulo. Eu quero fazer diferença aqui. Mas depois eu sei que tem uma eternidade me aguardando. Aí alguém pode dizer hoje assim, Ricardo, eu não acredito em céu, não acredito em inferno e não acredito em nada. Tudo bem, eu vou deixar uma reflexão aqui, Paulo. E se... Não tem um e se lá na tua cabeça? E se... O que tu tens a perder? O que tu tens a perder? Exato. Jesus é tão bom. E se? Eu sou o cara mais feliz do mundo, só vou dizer isso aqui. Basta. Basta. Por que não seguir o coração, os desejos do coração? Porque às vezes a razão, ela te envolve, a razão, os amigos, sabe aquele negócio lá? Porque o que o meu namorado, o que a minha namorada, o que meu pai, o que a minha mãe, o que não sei o que, cara. Quando é você que vai lá para baixo, é eu, não é? O máximo os caras vão pegar, vai me levar até lá e vai todo mundo embora, e ninguém vai ficar, você entendeu? A escolha é muito importante. Vocês podem cantar, cara. Adoro o nome do Senhor. É isso aí, pessoal. Quem quiser cantar com a gente, fique à vontade. Quem não sabe a letra, pode só ouvir. Reflete bastante, tá? E se alguém quiser tomar uma decisão, assim, dizer, Jesus, eu quero ter uma amizade contigo. Nada a ver com a igreja. Eu quero exercer minha fé. Quero continuar vindo na oficina jovem. Enquanto a gente estiver cantando, se quiser levantar a mão, se quiser vir aqui, a gente vai orar por ti. Normal, tá? Canta comigo. Me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passam cheias. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. Olha só. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardo. Olha só. O teu amor que um dia eu encontrei, os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. O que a vida recebi, eu te encontrei.
de sonhar. E o medo que está sempre a porta. Quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei o teu olhar. Você, o sonho, a areia não vai enterrar. Porque a vida você tem que encontrar. Pessoal, assim ó. É igual um jogador que está batendo pênalti. Só erra quem bate. E só faz quem bate. Quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Tá? Se tiver alguém que quiser tomar assim, aquela decisão que eu tomei, só dizer assim, ó. Jesus, eu quero todo dia de manhã, quando eu levantar uns 10 minutinhos, eu quero dobrar o meu joelho, ou ficar em pé, virar para cá, virar para lá, sentar na minha cama. Quero dizer assim, obrigado Senhor, obrigado por mais um dia que Tu me deu, me ajuda nesse dia. Se alguém tiver com um problema em casa, quiser fazer um teste, eu faço um desafio aqui. Se você quiser ele hoje e não gostar, semana que vem você pode vir aqui novamente e entrega pra gente de volta aqui, não tem problema. Tá? Se alguém quiser tomar essa decisão, a gente vai continuar cantando, aí eu vou pedir pro Paulo, pro Ricardo e até você fazer uma oração, te dar um abraço. Alguém quer fazer isso? Quer levantar sua mão? Assim? Isso é uma coisa bem normal, tá, gente? Alguém quer fazer isso nessa noite? Alguém? Não tem problema, pessoal. Tá feito o convite, a gente vai continuar cantando. Mas daqui até o fim dessa reunião, se tu sentir isso no teu coração, fala com qualquer um de nós. Ok? A gente tá aqui para receber você. Vamos cantar os nossos sonhos? Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar. Porque a vida você veio te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Você, os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida você veio te encontrar. Continuar nesse momento de reflexão, pessoal. Vem cá, Thiago. Essa música, ela é uma música parada, mas ela traz uma ideia de que a gente é como um vento e que a gente precisa de alguém que segure na nossa mão. O Ricardo vai estar ministrando a palavra em seguida, mas antes que o Ricardo ministre a palavra, eu gostaria que o Thiago viesse aqui, Thiago, para cantar uma outra canção, para adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu gostaria que você ficasse, cara, bem tranquilo aí no banco, bem tranquilo, sabe assim, faz assim, ó.
eu estou em casa. Sinta-se em casa e adore ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a única razão da nossa vida, cara. É Ele que cuida de mim. Quantos andaram pelado ano passado? Quantos não tiveram um tênis para calçar o ano passado, uma camiseta? Quantos? Quantos? Quantos ficaram sem comer porque não tinha comida? Você viu? Ninguém levantou a mão, sabe por quê? É porque teve vergonha. Mas é porque o Senhor te sustentou e me sustentou até aqui, não é por acaso. Com uma paz que só Cristo dá. A paz do Senhor, amém? Amém. Tudo que fazemos é porque a presença do Senhor nos leva a isso. É porque Ele nos protege, Ele nos ajuda. O Ricardo falava ali sobre há momentos que a gente precisa clamar por Deus. É bom você conhecer a Cristo, porque quando você precisar, Ele vai te socorrer. Mas também é tão bom quando a gente não precisar dele, a gente também o agradecer. Não é verdade? Sabe que Deus, Ele se interessa por nós. E Ele nos dá o ar que respiramos. Ele nos dá o que almejamos. E o que a gente dá em troca do que Ele nos dá? Às vezes a gente esquece. E o Ricardo cantou aqui. Eu vi muitas pessoas refletindo. Deu um momento assim de dar uma pensada, né? Dar uma refletida. É legal pular, cara. É legal saltar, é legal vibrar. E todos quase, a maioria de todos vem aqui para isso. Mas também é um momento, nós estamos numa casa que foi estabelecida por Deus, um templo, para que essa moçada, para que a gente tivesse um lugar reunido num grupo, num só pensamento, de vir aqui e dizer assim: Senhor, obrigado. Senhor, eu te amo. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente agradecer a Deus. Tiago, eu não tenho nada para agradecer hoje. Eu tenho um amigo que eu estou olhando aqui, estou muito feliz de ver ele aqui, o Samuca. Levanta a mão aí, Samuca. O Samuca, o Senhor o protegeu há um tempo atrás. Quantas pessoas que o Senhor tem protegido. A Julianinha esses dias escapou de algo tremendo. Vamos agradecer a Deus. Feche teus olhos. Diga alguma coisa para o Senhor. Sem vergonha. Sem estar com vergonha de quem está do teu lado aí. Algumas pessoas já estão dizendo algo. Ó Deus, Deus Criador dos céus e da terra, aleluia. Viemos te adorar, viemos dizer que te amamos, Deus. Ó Filho de Davi, sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor.
sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Vamos ficar em pé. O Ricardo já vai ministrar. Vamos ver se você aprendeu. Vamos cantar comigo. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Cante. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, quero te Pai, nós oramos nessa hora, Deus, agradecido, Senhor, porque a Tua presença é real no meio de nós. E o Senhor estabelece lugares, Deus, onde se reúnem pessoas que de qualquer credo religioso, seja de que pertence a qual denominação, enfim, mas sabem que existe um Deus soberano, grande, poderoso, que amando-nos entregou seu Filho Jesus Cristo numa cruz para morrer por nós, por nossos pecados. E esse Filho tem tanto amor por nós, Ele tem tanto carinho, que muitas das vezes quando nós precisamos, quando nós mais necessitamos, nós o recorremos e Ele sempre está de braços abertos. E nessa noite não é diferente, Ele está no meio de nós.
Talvez chegou aqui pessoas tristes e abatidas, cansadas, desanimadas. A tua graça e o teu poder, Senhor, é que nos fortalece. Por isso, no nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, a tua palavra nessa hora, Deus. Fez liberdade no meio de nós. E quantos creem, digam amém. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus hoje aqui? Graça e paz. Todos vocês estão aqui, muito obrigado. Sente, por favor, fica à vontade. Isso, obrigado. Já me ajudou bastante. Pessoal, eu prometo que eu vou ser rápido, sucinto, mas me permita poder falar e conversar um pouco com vocês hoje aqui no Oficina Jovem e dizer que eu sou feliz e eu estou feliz por ver muita gente que eu nunca vi antes, de poder ver rostos diferentes e de ver um pessoal que está aqui que veio para ver e poder ouvir também. Pessoas que talvez, se a gente convidasse uma outra oportunidade, talvez não teriam tanto tempo. E às vezes até pensa assim, nossa, quanta coisa diferente, vocês fazem essas coisas diferentes, nós não sabíamos que você fazia essas coisas diferentes. Isso na verdade se chama inovar. E a inovação ela traz consigo uma proposta. E essa proposta é de falar numa linguagem que é a linguagem de vocês. Que vocês entendem, que vocês compreendem. Eu vou ler um texto das Sagradas Escrituras aqui. Se você tiver trazido Bíblia, pode acompanhar. Se não, você olha lá nos monitores, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E no versículo 36 a seguir. Evangelho de Lucas, do capítulo 7, versículo 36 a seguir. Diz assim, você pode acompanhar lá no monitor se quiser. E rogou-lhe Jesus, ou melhor, um dos fariseus, que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, ele falava consigo dizendo, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Quem está lhe tocando, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse, dize, Senhor. Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros e um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual destes o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta me regou os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo no rosto, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus encerra dizendo para ela, vá em paz, porque perdoados estão os teus pecados. Amém? Pessoal, o que eu quero abordar aqui e falar com vocês é exatamente a respeito de Jesus, do cristianismo. Alguém pode dizer assim, o cristianismo é uma religião. E eu posso afirmar uma coisa para você, o cristianismo, para mim, ele não é uma religião. O cristianismo é uma mensagem muito clara, que às vezes as pessoas deixam passar desapercebido e não conseguem entender e não conseguem compreender. A religião, sim, é algo que emprega ritos, normas, para que as pessoas sigam. E por mais normas e ritos que se coloquem sobre os ombros das pessoas, elas nunca vão conseguir se firmarem nisso, porque são pesados, a ponto de nem próprias pessoas que colocam possam carregar. Essa é a religião. Mas o cristianismo, o Jesus de que nós falamos e que nós pregamos,
Ele nos ama do jeito que nós somos. Ou seja, Jesus te considera do jeito que você é. Do jeito que você está aí, Ele te ama. Até porque esse livro santo aqui diz que antes mesmo de que alguém pudesse o amar, Ele já nos amava. E sabe o que significa isso? É algo que não se encontra na religião. Alguém que realmente te ame, sem que antes espere alguma coisa em troca. Não, pelo contrário, Ele fez algo que nós nunca esperávamos, ou seja, amar. E para isso deu prova. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, em que o autor diz assim, olha, se você quer demonstrar que você realmente ama alguém, você tem que dar presente. E fica aí a dica para quem tem namorado, é casado, enfim, né? Se você ama alguém, você prova dando alguma coisa. E Deus fez isso. Ele deu Jesus. Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Ele não abordou, Ele não entregou uma religião. Ele não disse assim, olha, se você me obedecer, se você parar com isso, se você parar com aquilo, eu vou ser o teu Deus, enfim, não. Ele simplesmente olhou para a minha vida e para a sua vida, antes mesmo de eu e você nascer, Ele disse, eu te amo com um amor tão grande que você não pode imaginar. Esse texto que eu li aqui é um texto que esclarece bem isso. Porque aqui mostra o papel da religião e o papel do amor de Deus. E qual é o papel da religião? O papel do religioso, e que a religião prega, é a seguinte: que existem pessoas boas e pessoas más. A religião diz isso, que existem pessoas boas e pessoas más. E geralmente quando a pessoa ela é religiosa, ela diz assim, eu sou o bom, o mal são os outros, o ruim são os outros. Enquanto que na verdade o plano da salvação de Deus diz outra coisa. O grande amor de Deus diz o seguinte, olha, não existem pessoas boas, todos são maus. Nenhum de vocês que está aqui é bonzinho porque está bem vestido, ou porque tem um sorriso, ou porque isso ou por aquilo. Não, aos olhos de Deus, todos nós, de uma certa forma, como diz a Bíblia, estávamos distanciados da presença de Deus, sem nenhuma comunhão, sem nenhum relacionamento com Ele. Ou seja, todos nós éramos maus. Então não existem pessoas boas. Não existem pessoas boas. É isso que o plano da salvação diz. A religião não. A religião ela procura mascarar uma coisa para que você viva isolado da sociedade. Enquanto que o plano da salvação não, ele te coloca no meio da sociedade e as pessoas olham para você e percebem uma coisa diferente na sua vida. E eu digo isso quando você realmente conheceu o grande amor de Deus. A diferença entre a religião e a redenção ou a salvação é que a salvação, ela diz, todos são maus. Porém, existe uma diferença. Existem aqueles que são maus, mas se arrependem, e existem aqueles que são maus e não querem se arrepender. Essa é a diferença, é isso que faz a diferença para Deus. Entre aqueles que dizem que têm uma vida religiosa, ou que realmente querem conhecer um Deus que talvez nunca ouviram falar. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu nem sequer um dia contei isso para minha esposa. Porque foi algo tão pessoal. Quando eu era muito jovem ainda, ainda sou jovem. Mas quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos de idade. Quando eu decidi seguir Jesus sem papai nem mamãe na igreja, nem nada. Não sou filho de crente, nunca fui filho de crente. Mas eu encontrei um Deus que disse para mim, rapaz, eu te amo. Eu tenho um plano na tua vida que tu não pode imaginar. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a falar com alguém que eu não conhecia e que nunca tinha ouvido falar. Quantos aqui, algum dia da sua vida, já oraram e já ouviram a voz de Deus? Levante a sua mão assim. São bem poucos. E um dia era quase 2 horas da manhã, estou vindo eu para casa, depois de ter abraçado Jesus, por meio da fé. E de repente uma voz começa a falar comigo na minha consciência. E eu começo a conversar com essa voz. E alguém podia dizer assim, está ficando louco? Se era loucura, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquela voz conversava comigo com uma intimidade, como um amigo tão próximo que você não tem noção. E ele estava se revelando para mim.
embora eu saiba que a revelação dele está aqui na palavra, mas ele se aproximou de mim, começou a conversar comigo. E ele fez assim para mim: Ricardo, não estás acreditando que eu estou falando contigo? Eu disse: é complicado. Eu não te vejo. Eu não posso te tocar. E ele disse assim para mim: então olha para cima. Era noite, as estrelas no céu. Eu olhei para cima, tudo bem, vi as estrelas. Ótimo, baixei a cabeça. Ele disse: eu vou mostrar para ti que sou eu que estou falando contigo. Ele disse: olha de novo para os céus. Eu levantei a cabeça, olhei para os céus. Eu não vi mais as estrelas. O que ele fez eu não sei. E também não importa saber como fez. Ele não precisava fazer isso para provar para mim que falava comigo ou que se importava comigo, mas ele demonstrou dessa forma. Isso nunca mais aconteceu. E não é regra para que aconteça para outros. Mas é disso que eu quero falar, de alguém que se interessa por você do jeito que você é, mas se recusa que você fique do jeito que você está. Essa mulher que foi se encontrar com Jesus, automaticamente você lê ali, você percebe que ela era uma mulher de vida fácil. Que ao chegar perto das pessoas, as pessoas talvez iam se assentar, não, é a pessoa ruim. E Jesus andava perto dessas pessoas. Jesus chegava para as pessoas e disse assim: vocês são pecadores. E eles diziam assim: tudo bem, nós somos os esculachados da sociedade, mas vai lá em casa, senta lá, vão jantar comigo. E Jesus ia. Jesus entrava na casa deles, sentava com eles e eles transbordavam de uma alegria. Enquanto os religiosos da religião olhavam com a cara atravessada e diziam: isso é inovação. Quem é esse cara? Será que ele não está vendo que essa mulher é uma mulher de vida fácil? Se ele fosse homem de Deus. Só que o grande amor de Deus não olha para a nossa vida com um olhar de interesse, não. Ele olha para a nossa vida com um olhar de amor. Jesus olhou para aquela mulher quando ela entrou ali na casa. Ela não rompeu barreiras, ela não se importou com quem estava do seu lado. Ela queria saber de que ela tinha uma necessidade, que ela tinha uma tristeza na alma e que a religião não produzia nada para ela. E ela viu em Jesus uma oportunidade de se livrar de uma situação que ela não conseguia se livrar, que era o problema dela. E ela se aproximou de Jesus, começa a chorar, e você ouviu ali a história, ela começa a limpar com seus cabelos os pés de Jesus, secar ali com seus cabelos. E o Simão que está ali, se fosse profeta, se ele soubesse, Jesus conta para ele ali uma história, uma parábola, e diz: olha, Simão, um certo senhor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50. Nenhum dos dois podia pagar. Ele perdoou os dois, qual é que vai amar mais? E ele disse: aquele que devia mais? Que coisa óbvia. Então Jesus deixou claro: pois é, quem muito é perdoado, este muito me ama. Mas aquele que pouco é perdoado, esse pouco ama. A mulher sabia de todos os defeitos que ela tinha, quem ela era, como ela tinha chegado ali. Jesus sabia muito bem também. Só que ele não estava olhando para quem ela era, mas o que ela precisava. Olhou para dentro do coração dela. Disse: mulher, vai, porque os teus pecados estão perdoados. Você tem noção do que é ter o perdão dos pecados na vida? É a mesma coisa que tirar um negócio pesado dos teus ombros. Você se sente tão leve. Você se sente flutuando. Você se sente assim como se o céu fosse o limite para você voar. E é assim mesmo que acontece. Eu quero te convidar a ficar em pé. Sabe o que a religião faz? Ela impõe coisas às pessoas. Eu tenho uma menina de 8 anos, eu poderia chegar para ela e dizer assim: minha filha, está aqui uma listinha de coisas que tu tem que fazer e obedecer. Senão eu não sou teu pai e nem tampouco eu te amo. Isso não seria pai. Não é verdade? É isso que a religião de certa forma faz. Só que a salvação, o grande amor de Deus faz diferente. Eu cheguei para ela ainda hoje e disse assim, olhei nos olhos dela, e ela é uma criança, ela é peralta, ela faz, como todo mundo, ela como foi criança, ela pronta, ela faz, mas cheguei para ela, olhei para ela e disse assim: quem sou eu para ti? E ela disse assim: tu és meu pai. E eu disse para ela: e o que é que eu sinto por ti?
E ela disse: tu me ama? E o que é que tu faz quando tu entende isso? Ela disse assim para mim: eu te obedeço. E é isto o que o plano de redenção do amor de Deus faz. Deus diz para você assim, ó: eu te amo. E porque eu te amo, demonstrei o que eu podia demonstrar lá no Calvário, de forma que você também pode me amar. E se esforçar para me obedecer, porque o que eu tenho para a sua vida é muito maravilhoso, é muito grande, é muito importante. É por isso que nós fizemos tudo isso que você aqui está vendo. Falando uma linguagem que você possa entender, para falar de alguém que tem um interesse na tua vida, de alguém que te ama. Eu não quero que você seja simplesmente um adepto de uma religião, mas que você tenha a oportunidade de conhecer o que eu conheci quando eu tinha 16 anos de idade. Hoje aqui. Ah, Ricardo, pera lá. Você teria coragem de poder falar com alguém que você não está vendo? Você teria coragem de poder dizer para ele qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade? E ter a confiança e a certeza que ele não só te ouve, mas ele também pode falar com você? Eu tenho essa confiança. Eu tenho essa certeza. Para tanto que eu vou orar aqui junto com vocês. E vou fazer um desafio para vocês aqui. Eu quero provar para você que nós não estamos aqui sozinhos. Olhar nos olhos de vocês mesmos, jovens com toda a saúde. E como dizia o Steve Jobs, ele disse assim: a vida é muito curta para a gente passar por ela e não fazer nada. Ou seja, não poder aproveitar a oportunidade que ela nos dá de fazer alguma coisa. E a melhor coisa que alguém pode fazer nessa vida é realmente reconhecer e dizer assim: olha, Jesus, Deus, eu não sei como é que me vê, como é que me enxerga, mas eu tenho meus pecados, sim, eu erro, eu sou falho. Só que Deus não está dizendo para você: olha, tu és um pecador, que tu tens que isso, tens aquilo. Não. Ele diz: eu tenho um amor sobre a tua vida, que se você entender e compreender, eu posso mudar toda a tua história, mudar todo o teu futuro, provar para você que a religião para ti não serve, mas o amor que eu demonstrei ali no Calvário por ti é por demais maravilhoso. Quero desafiar você é tão corajoso para tantas coisas, de você querer sair do teu lugar, se possível. Se você não quiser, você vai só levantar suas mãos e de orar junto comigo. Quem aqui é corajoso para poder orar e falar com Deus que está nos vendo agora? Levante a sua mão. Só os corajosos. Não quer dizer que você não levante a mão, não seja, mas você tem essa ousadia. Você quer orar de verdade comigo? Olha lá, hein? Não é a minha voz que vai falar contigo. Aquela mulher encontrou para ela o que ela precisava e que na religião não tinha, que nem aquelas pessoas podiam julgar ela, não deram para ela. Deus tem para ti. Fecha os teus olhos. Deus, se existe alguém aqui capaz de poder enxergar e ouvir a voz da consciência, és tu, Senhor. Deus, eu estou olhando para o rosto desses meninos e meninas que aqui estão, mas tu pode ir lá no coração deles, Jesus. Deus, a religião nos aprisiona no pecado, Senhor, mas o teu amor nos liberta para viver uma vida que vale a pena, Senhor. Deus, eu sei que a tua palavra é a verdade, e por isso nós, de uma certa forma, na linguagem que essa geração possa entender, transmitimos ela. E se realmente é a verdade que tens o interesse pela vida de cada um deles que aqui está, Senhor, não seja a minha voz, mas a tua voz, Senhor, para poder falar no coração desses meninos e meninas que aqui estão nessa noite. Deus, eu não sei como é que é a vida deles no dia a dia,
lá no trabalho, em casa, o relacionamento que eles têm com os pais. Talvez procura viver uma alegria, Senhor, que só está estampada no rosto, mas que o seu coração está muito longe dessa realidade, está aprisionado. Deus, é no poder da tua graça, o poder que o Senhor demonstrou ali no Calvário, onde o Senhor fez todas as coisas, onde nós, pela nossa própria força, não podemos fazer nada, mas o Senhor demonstrou em graça. É por isso que nós cremos que o Espírito Santo é poderoso para estar falando como está falando ao coração daqueles que aqui estão, Senhor. Deus, talvez existam aqui pessoas que estão amarguradas com alguma coisa, vieram aqui, bateram palma, riram, se alegraram, mas existe alguma coisa lá dentro que precisa sim ser tocada, e eu não posso. Mas Tu és Pai, Tu és Senhor e pode curar as feridas da alma, pode mudar a tristeza do espírito em alegria. E eu vou encerrar aqui, Jesus, esta oração dizendo muito obrigado, porque não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E se houver alguém aqui nesta noite que orou e falou contigo e disse: Deus, eu preciso de perdão de pecados para a minha vida, eu creio piamente, Jesus, verdadeiramente, que o Senhor perdoou esta vida e que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Se você concorda comigo, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos aqui começar a encerrar. Vamos tocar ainda mais uma canção. Mas eu quero perguntar: quem aqui que nunca veio aqui, que gostou de estar aqui conosco nessa noite? Olha só, bacana. Obrigado, viu, gente? É um prazer ter vocês aqui conosco. O Oficina Jovem é isso. É alegria de poder celebrar a Deus, mas também de consciência de ouvir a sua palavra e refletir nessas verdades. Você será sempre bem-vindo aqui para participar e estar conosco. Próximo dia 22, nós teremos aqui outra Oficina Jovem, se Deus quiser e assim permitir. E nós vamos louvar a Deus junto com a tribo Corbã, para a glória de Deus. Vai lá, Ricardinho.